Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje, para quem gosta de histórias, vai ser um prato cheio. Pois hoje nós vamos trazer luz a algumas lendas, vamos iluminar alguns assuntos determinados da história, vamos pôr um holofote maior no que está acontecendo nos dias de hoje, porque nós vamos desmistificar algumas mentiras, certo? E uma delas é o episódio de hoje, então bem-vindos ao Mito do Patriarcado. Produção, solta a vinheta. Como sempre aqui no Contragolpe, nós começamos pela definição. Entretanto, hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. No episódio A Paródia Feminista, eu trouxe, dentre os conteúdos de outros produtores, uma entrevista onde tem uma moça, né, a Pietra Bertolazzi, ela coloca um cartaz, né, na rua dizendo por que as mulheres não precisam do feminismo e tudo mais, e uma das participantes acaba indo lá e começa a argumentar com ela. Eu peguei esse recorte, mas de um outro produtor de conteúdo fazendo um react, né, que é o produtor chamado Super Xandão, onde ele faz um comentário bem engraçado e que eu acho que é bem pertinente, não só para a gente começar, mas também para relembrar sobre o que consiste o movimento feminista. E ele consiste no que mesmo, produção? É sim, porque o movimento feminista é acreditar que homens e mulheres deveriam ter os seus direitos iguais. Que direito igual hoje se viu que o homem tem que a mulher não tem. Aí agora essa menina vai suar. Bom, é com muita alegria que vos digo que não só apenas ela vai suar, mas todas as que utilizarem esse tipo de argumento agora vão ter uma verdadeira suadeira, vão ter aquele frio na barriga, vão ter que usar uma toalha para enxugar o esforço que vai ser para pensar nesse tipo de argumento quando forem falar outra vez para as pessoas que estão ouvindo esse podcast para consomem outro tipo de conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Patriarcado vem da combinação das palavras gregas pater, que significa pai, e ark, que significa origem ou comando. Então, a palavra patriarcado traduz-se literalmente como a autoridade do homem representada pela figura de pai. Para o movimento feminista, uma sociedade patriarcal é um sistema social dominado por homens, no qual eles são as figuras de autoridade suprema e detêm o poder máximo. Se a gente inverter um pouquinho os polos, que o contrário do patriarcado seria o matriarcado ele costuma ser um sistema social muito aberto, que não tem nenhum código de moral, de conduta que as pessoas devam seguir. A moralidade no matriarcado é um aspecto muito pessoal, no qual as pessoas podem ter o seu próprio caminho, desde que não prejudiquem ou desrespeitem os outros. O patriarcado estabelece um código de conduta moral muito rígido que se espera que as outras pessoas sigam, aconteça o que acontecer. O patriarcado sempre procura ensinar às pessoas a diferença entre o bem e o mal, o certo e errado, e assim por diante. Bom, essa definição que eu trouxe para vocês, obviamente, veio de uma outra fonte, né? Veio de um outro conteúdo, certo? Que eu estava pesquisando aqui para trazer para vocês, ok? Mas eu acho que nesse caso específico, né, nesse lugar que eu procurei, ele trouxe algumas coisas que eu achei bem interessantes, né? Então, uma delas que eu gostaria de falar é a questão que ele fala da moralidade. Se vocês lembrarem aqui, a gente já teve o episódio As Duas Moralidades, onde a gente explica a diferença entre a moralidade masculina e a moralidade feminina, o que está de perfeitamente de acordo com o que é dito nessa definição que eu trouxe para vocês, né? Então, repetindo aí, por exemplo, no caso do matriarcado, a moralidade seria um aspecto muito mais pessoal, então, tipo aquela coisa, depende, o que é certo para um não é certo para outro, o que é errado para um, o que não é errado para outro, que não sei o quê. E onde já no patriarcado existe muito mais esse conceito de questão de código de conduta, de honra, de respeito, entendeu? Essa coisa um pouco mais assim, mais bem definida, certo? E eu não acho isso de todo ruim na questão do patriarcado, até por um simples exemplo que a gente pode trazer para a questão dos relacionamentos. Inclusive, eu já vi muita mulher reclamar disso. A gente pode notar que, por exemplo, na questão dos homens, existe meio que um código de ética implícito na questão de quando o cara termina um relacionamento dos amigos ou de outros caras
assim, que fazem parte do ciclo social dele, tentarem alguma coisa com a ex-namorada, enfim, né? Então, tipo, aquela coisa, pô, não, mano, você é ex-namorada do meu amigo, então eu não quero ter nada com você, eu não quero me envolver com você. Então, existe esse tipo de resistência, existe esse tipo de consideração que os homens têm para com relação aos outros. Aí eu faço a pergunta, será que existe no meio feminino esse mesmo código de ética e conduta, mesmo que de forma implícita, assim, velada, não, assim, bem divulgada e bem falada, né, a plenas palavras e pulmões? Será que existe isso como existe na questão dos homens? Suspeito eu que não, porque, como eu falei para vocês, eu já vi inclusive mulheres reclamando, né, de às vezes elas estarem num bom relacionamento com o cara e existem a famosa das amigas invejosas, entendeu? Ou aquelas outras conhecidas que ficam plantando coisas no relacionamento para ela se separar e aí depois de um tempo acaba vendo que ela na verdade estava interessada no namorado da outra, no noivo da outra, tudo mais. E também não tem aquela coisa, tipo, ela já acabou de terminar com o cara, e aí a amiga dela vai e fala, não, eu não vou ficar com ele porque ele é seu ex-namorado. Então, inclusive eu vi mulheres falando sobre isso, que não existe essa mesma consideração, esse mesmo código de conduta implícito que existe no mundo masculino. Obviamente que não são todos os homens que seguem esse tipo de código, é necessário, vamos dizer assim, uma consideração maior pela questão do amigo, né, até uma certa noção de honra, de decência e tudo mais. Não são todos os homens que seguem isso, obviamente, mas a maioria dos homens, principalmente aqueles que fazem parte do seu círculo social e têm para com você algum tipo de afeto, seja ele consideração, honra, respeito, eu já vi muito mais vezes isso acontecer no mundo masculino do que no universo feminino. Aham, sei. Bom, eu falei de um dos aspectos que eu acho interessante, né? E para falar dos demais, eu vou ceder o espaço aqui para o material que eu separei de outros produtores de conteúdo para poder agregar, né, valor a esse tipo de argumento que a gente está trazendo, né, para refutar essa questão do mito do patriarcado. Tá? Separei um material bem bacana de outros produtores aqui que eu acho que vai ajudar muito, né, vocês nessa questão de entender um pouco melhor, de fazer vocês refletirem sobre todas essas baboseiras que elas ficam falando da questão do patriarcado, tá bom? Bom, só acho importante que a gente entenda o seguinte, para, né, fazer assim uma análise um pouquinho melhor, como é a questão de um mito, a gente precisa quebrar algumas falácias que são ditas no presente e quebrar algumas falácias que também foram ditas sobre o passado. Beleza? Então, primeiro, a gente vai começar de forma regressiva. Então, vamos começar falando sobre o presente. E, falando sobre o presente, eu trouxe um presente para vocês, que até então esse produtor de conteúdo, ele estava sumido por um tempo, né? Ele resolveu deixar um pouco a comunidade, mas recentemente ele voltou, e que bom que ele voltou, né? E eu estou falando do grandíssimo Dom Sandro, também conhecido aqui como o padrinho, né, de muitos produtores de conteúdo, de muitos caras aí dentro da comunidade masculinista. Então, não sei se essa mensagem vai chegar nele, mas se chegar, Dom Sandro, um grande abraço e que bom que você está de volta aí produzindo os conteúdos e alertando os homens sobre as coisas que eles devem, que eles não devem fazer, devem ou não tomar cuidado. Inclusive, o canal do Dom Sandro, acho que é um dos melhores quando a gente fala no tocante de alertas jurídicos para os homens, tá bom? Então, mais uma vez aí, todo o respeito e um abraço aí ao Dom Sandro, tá? E, para a gente fazer esse início, ninguém melhor do que ele para poder falar o porquê que a nossa sociedade de hoje não é patriarcal como algumas estão querendo pregar. Então, produção, traz o padrinho aí. Se os homens é que mandam no mundo e as mulheres são oprimidas, por que as demandas femininas são prontamente atendidas? Eis uma questão que deveria ser prontamente perguntada a toda feminista ou modernete intoxicada. Como podemos viver em um mundo em que o homem é o opressor, mas qualquer suscetibilidade ferida de uma mulher é motivo de comoção nacional? A falácia do homem opressor, da mulher oprimida, que vive sempre em desvantagem e de que vivemos em uma cultura patriarcal, é um tema que as mulheres precisam manter a todo custo, porque sem isso não se pode manter
ad infinitum as demandas femininas. É notório que vivemos em um mundo, se não matriarcal, pelo menos feminino. Demandas dignas de crianças birrentas são tomadas como pressão e levadas a sério pelos setores mais altos da sociedade. A sociedade gira em torno da mulher e de suas demandas, por mais estapafúrdias que sejam. Grupos de pressão feministas determinam o que deve ser adotado por várias instâncias do poder governamental, ao ponto de que teorias feministas mirabolantes ganham status de lei. Teorias criadas em centros de estudos feministas são levadas a sério pelo judiciário, em casos de ofensas gravíssimas cometidas por elas. Eu uso a palavra ofensa para não usar aquela outra palavra mais pesada. Este que realmente é o poder e que cavaleiros brancos, manginas, populistas de toda espécie, em todas as esferas de influência, borram as calças com medo de falarem para não serem taxados de sexistas. Aquele poder do homem sentado na cadeira do chefe é só formalidade. Esse poder do chefe na cadeira possui alguma validade no micro, mas não no macro. E o que podemos esperar de uma conjuntura dessas? Que cada vez mais mulheres se tornem narcisistas, egocêntricas, pois tudo gira em torno delas, tal qual uma criança mimada que se joga no chão do mercado quando lhe é negado um doce. E a loucura ainda se torna mais abissal quando as mesmas mulheres que nesse momento se queixam de serem oprimidas, amanhã mesmo estão se vangloriando que são mais competentes, mais espertas, mais sagazes e mais corajosas que os homens. Essa atenção toda dada às mulheres no geral faz com que surjam novas necessidades ainda não satisfeitas, criando-se assim um círculo que não tem começo e nem fim. Bom, impossível não dizer que concordo em número, gênero e grau, que assino embaixo aí as palavras do Dom Sandro, porque até então são um tipo de argumentos e tipo de fatos que a gente veio trazendo ao longo de toda a história desse canal e que a gente vai dar uma ênfase maior no episódio de hoje, tá? Então o Dom Sandro ele foi muito feliz quando ele disse que esse tipo de falácia, né, que o mundo hoje, no caso, seria dominado, feito, ele deliberadamente funcionaria em prol dos homens, uma tremenda de uma mentira, né, principalmente até na questão do Brasil, a gente pode ver que a gente bate aqui sempre na tecla da questão das leis, né, então, para quem tiver e para quem quiser ter um maior aprofundamento na questão das leis, nós temos aqui o conteúdo, né, lá na questão da ironia das leis, parte 1 e 2, e também a questão da algemas do rosário, que foi o protocolo Não é Não, que recentemente aí foi aprovado, né, pelo Parlamento Brasileiro e já está em vigência em vários lugares, inclusive em São Paulo, tá? Para quem quiser saber um pouquinho mais. Então, voltando ao raciocínio, o Dom Sandro também foi muito feliz quando ele disse que justamente esse tipo de superproteção está contribuindo para um comportamento narcisista e egóico, né? Ou seja, egoísta por parte das mulheres, que não só está sendo incentivado pela questão jurídica, mas também pelo comportamento delas nas redes sociais, de ter essa, vamos dizer assim, de sempre entender com que o homem é o culpado na relação, ele é o desgraçado, né? Ela é sempre o ser divino, o ser de luz, ela é naturalmente boa, né? Então a gente precisa acabar com esse tipo de mentira, a gente precisa acabar com esse tipo de falácia, porque não é assim que as coisas funcionam. Tá? E para a gente dar aquela apertada, né, na falácia do patriarcado, ainda falando na questão dos tempos presentes, eu vou trazer para vocês um outro produtor de conteúdo também velho conhecido nosso, o Bruce, o Cavaleiro Solitário, onde ele está fazendo
nesse caso um react, de uma mulher, pasmem, uma mulher, explicando e trazendo dados do porquê não são os homens que são favorecidos hoje em dia, mas sim as mulheres. E que esse discurso que elas dizem, da questão de que hoje em dia existe um patriarcado, né, que seria um sistema que favoreceria os homens, é uma tremenda de uma mentira. Tá bom? Então, produção, traz o Cavaleiro Solitário. Como que a sociedade pode ser patriarcal, dominada pelos homens, sendo que literalmente quem sofre na sociedade basicamente é o homem? Como assim, Fernanda? Como os homens sofrem na sociedade, nós mulheres somos minorias e somos oprimidas. Ai, pequeno gafanhoto. E se eu te falar que mais de 91% dos homicídios são sofridos por homens? Que 82% da população que mora nas ruas são compostas por homens, que 79% das pessoas que tiram suas próprias vidas são homens. Você vai me dizer que tudo isso é porque o homem odeia a mulher e oprime a mulher na sociedade? Tá, mas basicamente quem mata o homem é o homem mesmo? Exatamente, se o homem odiasse tanto assim a mulher, você não acha que o homem estaria matando a mulher e não outro homem? Esse é um detalhe que eu achei que ela matou a pau aí. Foi muito bem, porque esse é um dos argumentos que eu mais escuto, né? Ah, mas são os homens que criam as guerras, são os homens que isso, são os homens que aquilo, né? Então elas tiram muito da sua responsabilidade, mas também esquecem de que se houvesse tanto essa fúria, né? Essa ideia de que, nossa, precisamos acabar com o feminino, né? Esses números seriam muito maiores, essa diferença não seria pelo menos tão distante assim como é. Primeiro, né? Principalmente na sociedade brasileira, que a maior parte desses números que ela apresentou envolviam o Brasil, as mulheres são maioria. Tá? Então, já tem um primeiro detalhe aí, né? Minimamente 90 e tantos por cento, 80 e tantos, enfim, vários números que ela citou aí, não seriam tão assim, discrepantes, tá? No mínimo, teria que estar ali, sei lá, 60, 40, alguma coisa assim, para esse argumento ter alguma validade, né? Mas a real é que o masculino, ele muito mais cuida, trata, né, entende que o feminino não pode ser afetado, alguma coisa assim, eles tiram o feminino dessa jogada, né, dessa guerra, né, dessa briga, e eles se degladiam entre si, tá? E, obviamente, o homem, principalmente o homem comum, o homem invisível, esse homem, ele tá ali no meio dessa briga, no meio dessa situação, que muitas das vezes ele não tem poder nenhum, não tem chance nenhuma, e é sim o maior ali alvo das ações ruins da nossa sociedade como um todo, né? Então a gente pode apontar que o feminino, ele tem sim muitos problemas, principalmente quando a gente envolve uma parte mais ali sexual, né, se é que vocês entendem, né, ela acaba sendo mais alvo nesses sentidos, nesse tipo de interações e problemas relacionados ao tema, mas é pouco provável que no restante de todos os outros problemas da sociedade, que o feminino não seja muito mais protegido do que um problema. Então, você repara que a sociedade como um todo sempre olha muito para os problemas femininos e esquece completamente, né, dos homens, né, e das frustrações, das situações masculinas. Tanto que é por isso que muito desse conteúdo existe, conteúdos como o meu, tá? Para ser uma espécie de voz, ou pelo menos de espaço, para que nós, homens comuns, podemos falar a respeito dos nossos problemas, que são muitos, que são vários e que são totalmente negligenciados por todos, né? Não por essa moça que está fazendo essa argumentação muito interessante aí, como eu disse para vocês, né? Outra coisa também, ela citou essa questão, né, dos homens e tal, mas é muito importante, né, a compreensão de que toda vez que o feminino, principalmente aquelas de movimento, né, falam a respeito dos homens, elas estão falando de uma fatia minúscula, pequenininha, tá? Esses são os caras que elas entendem como alvo de fato das suas lamentações, das suas questões, né, como se todos os homens fizessem parte dessa fatia pequena de caras que estão ali no poder, que estão no controle e por aí vai, né? Então, isso também é muito debatido aqui no canal, né? Eu sempre falo dessa questão do homem invisível e do tal homem que o feminino enxerga, que tem tudo a ver com a hipergamia, que com outros fatores também. Mas vamos continuar com a argumentação dela aí. Tão oprimidas que existem leis que são específicas para mulheres e não existe nenhuma lei específica para o homem. Literalmente, pelo fato de um homem matar uma mulher e isso se enquadrar como feminicídio, ele vai ter um aumento de pena.
enquanto se essa mesma mulher matar esse homem, ela vai pegar uma pena muito menor. Mas é justamente Isso não é justiça, com toda certeza, né? Uma coisa é eu querer penas maiores. Eu acho que o Brasil ele é um país conhecido por não penalizar corretamente, né? Por dar penas muito pequenas em comparação ao tamanho do crime, né? Então, assim, o aumento da pena para o cara que faz isso, eu não vejo um problema. Porém, o problema é quando isso se torna injusto de fato, né? Ao invés de ter tido um aumento generalizado das penas, né? Para todos, não. Criou-se um conceito, uma ideia, né, que, como eu disse, que representa, pelos números aí, né, uma fatia muito menor em comparação aos homicídios totais, né, que está ali na faixa dos 90 e tanto por cento na parte masculina, né, e que, como eu disse, né, são totalmente deixados de lado. E com toda certeza, né, se não há um grande problema do ponto de vista de esposas, de parceiras, né, de mulheres aí, né, indo contra a vida de homens, que seja, então, que crie-se uma ideia de um conceito igualitário, então, para que essas poucas, né, teoricamente, mulheres que fazem esses atos também sofram punições severas, né? Mas, infelizmente, não há justiça, não há equilíbrio, não há ideia de igualdade. Esse negócio de igualdade claramente já caiu por terra, né? porque as mulheres sofrem mais na sociedade. Como que a gente sofre mais na sociedade, sendo que nos índices de mortalidade, literalmente, as mulheres estão lá embaixo? Mulheres vivem mais do que os homens. As mulheres se aposentam antes do que os homens. As mulheres começam a trabalhar depois do que os homens. E você acredita que ainda existe uma lei específica somente para mulheres, onde somente mulheres vítimas de agressão doméstica podem recorrer a cirurgias reparadoras? Ou seja, se uma mulher apanha do seu marido em casa, um adendo, isso é extremamente errado, não estou apoiando um homem que faz isso. Acho que sim, ele deveria ser preso e torturado, mas somente essa mulher que for vítima, ela pode ter uma cirurgia reparadora. Aí se chega uma mulher louca, esfaqueia o marido no rosto, ele não vai ter direito à cirurgia reparadora. Vocês acham isso realmente justo? Obviamente que não é, como eu estava dizendo. Se os números masculinos nessa área, né, são tão pequenos assim, por que não incluí-los nessas leis, né? Por que não colocá-los ali? O Estado não vai perder nada com isso, pela lógica do próprio, né, dos próprios governantes, aí, dos criadores de leis e etc, né? Afinal de contas, quase nunca acontece com o homem, né? Pelo menos pelo que eles falam, né? Pois então, coloque isso. Qual o problema? Né? Qual o problema de criar essa igualdade? Né? A real é que, né, o que se tem mesmo é politicagem, aquele conceito, como eu disse, de explorar o feminino na ideia de que, olha só como a gente está fazendo por vocês, olha como a gente está cuidando de vocês, vote em mim, hein? Eu sou o político de vocês, né? Então isso é um conceito bem claro, bem óbvio, como eu falei, que explora muito da característica feminina que o homem não tem essa mesma ideia, né? São poucos, mesmo aqui entre nós, poucos que vão para um conceito de tentar ajudar todos os homens como um todo. Você geralmente quer colaborar, quer ajudar a sua tribo, né? O seu clã, os seus amigos, os seus parças, né? Então o homem ele tem muito mais esse conceito. A união masculina ela é mais concentrada, ela é muito mais micro. E como consequência, além do fato dos homens serem minoria, né? E de não terem essa visão, nessa visão geral, eles acabam sendo relegados por todos esses tipos de leis e etc. aí citadas por ela, né? Que é um detalhe que ela não vai falar no vídeo, que por isso que eu quero adicionar como uma observação minha, tá certo? Mas sim, nós mulheres somos a maioria da população. Somos mais de 51%. Se a gente quer fazer a mudança por nós mesmas, nós conseguimos. Mas a sua simples vitimização e tentativa de recrutamento de meninas para o feminismo não soluciona nada. E se as mulheres quisessem ocupar os mesmos cargos, os mesmos lugares do que os homens, nós conseguiríamos. Inclusive, existem várias mulheres que estão em ramos que são majoritariamente masculinos. E não há problema nenhum nisso. Você tentar fazer aquela mulher ser tão diminuída na cabeça dela, ela pensar que ela é tão insignificante a ponto de ela ficar dependente do seu movimento. Perfeito final, né? É um vídeo perfeito. Eu acho que eu não tiro nada do que essa moça falou de verdade, tá? Tanto na questão de que realmente querem rebaixar o feminino para esse sentimento ser aflorado, isso é uma coisa óbvia, né? Todo movimento que busca, né, muito dessa ideia vai querer incutir em você um sentimento de inveja, um sentimento de frustração, seja por N fatores. Os ricos que estão no poder, ou isso, aquilo, outro. Todos esses movimentos buscam essa ideia para te inferiorizar. Uma coisa é certa,
Obviamente, no nosso mundo, na nossa sociedade, não serão nem todos os homens, nem todas as mulheres que terão acesso. Você pode batalhar, você pode lutar, você pode buscar a meritocracia que for. Você não necessariamente vai chegar no topo, você não necessariamente vai conseguir sucesso. Isso é fato. O sucesso não é para todos. Mas aí é que está o ponto. Você compreender isso e entender que você não deve ter um sentimento de inveja, mas sim de tentar buscar essa melhora, porque não adianta você falar que não vai, pode ser que não aconteça, então por isso eu vou ficar com raivinha no canto. Não, você tem que ter ação, você tem que agir. O feminino ele já não quer ter responsabilidade naturalmente. Então se você incute essa ideia nelas de que a culpa é dos outros, de que a culpa é do patriarcado, que é da sociedade, que é dos ricos, seja o que for, ela vai comprar. Tá? Essa moça, pelo visto, não comprou, está aí fazendo a sua argumentação. Eu acho que quando tem que dar crédito sim. Esse pensamento me passou pela cabeça. Faço das palavras do Bruce as minhas. E, contudo, fica a indagação. Será que no aspecto político, social, jurídico e até econômico, nós realmente vivemos numa sociedade patriarcal depois de todo esse conteúdo, de todos esses dados que foram mostrados e que foram trazidos a vocês? Bom, a conclusão fica a seu critério, ok? Mas nós ainda não terminamos, porque nós falamos do momento presente, né? E como no programa vale a pena ver de novo, recordar é viver, certo? Ok. Então agora nós vamos fazer uma volta ao passado para tentar entender melhor o porquê que essa narrativa, né, de que o patriarcado foi uma coisa tão ruim, tão absurda e que oprimiu tanto as mulheres, também é uma falácia, também é uma mentira. E, para cortar de vez esse mal pela raiz, ninguém melhor do que o nosso guaxinim, o Raccoon, para poder trazer luz a esse tema, para trazer um holofote a essa mentira que é amplamente divulgada, principalmente pelas feministas, né? Que nós sabemos, por trás, seguem a filosofia do marxismo, que dentre um dos vários mantras implícitos que eles têm, se enquadra especificamente nessa análise que o Raccoon vai trazer e que me chamou a atenção, que é aquela coisa: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Produção, traz a fera aí. Eu quero abordar um mito da dívida histórica feminista, que é um discursinho barato que já está não só nas escolas, nas universidades, mas até nas instituições religiosas, de que os homens, né, oprimiram as mulheres durante centenas de anos, durante milhares de anos, que é a teoria do patriarcado. Do jeito que as feministas falam, parece que os homens basicamente eles dominaram totalmente as mulheres e mantiveram elas sempre trancadas em jaulas, né? Sem nunca poder fazer o que elas quisessem. Sendo que, se tu for analisar, até não só aqui na civilização ocidental atual, mas até em outras, chegou momentos em que as sociedades elas estavam com uma abundância, com uma riqueza tamanha, que, consequentemente, as mulheres sempre acabavam sendo empoderadas. Até um certo nível, de uma forma ou de outra, talvez empoderadas, mas ainda assim um pouco abaixo do homem, ou no mesmo nível do homem, ou até, em alguns casos, acima do homem. E tem aquele quote, aquela imagem clássica já conhecida da Camille Paglia, que ela fala, né, que os homens eles se sacrificaram pelas mulheres e pelos filhos, pelas famílias, durante séculos, durante milênios, só que tu nunca escuta isso na retórica feminista. Mas enfim, já deu a introduzida aí do vídeo. Agora vamos entender um pouquinho da onde que vem essa ideia de que, oh meu Deus, se as mulheres não tiverem empoderamento, os homens vão simplesmente controlar elas e abusar elas. Sendo que, historicamente, isso não aconteceu. E esse tipo de retórica, esse argumento, ele é utilizado nas instituições de ensino, na política, na hora de propor e discutir leis, e até mesmo se tu for ver na vida pessoal, tem muita mulher que, por que elas, em alguns casos até, querem de tudo quanto é jeito ser carreirista, né? Não querem nem ser aquela complementarista que ela vai colocar a casa, o marido e os filhos em primeiro lugar, e talvez ela vai ter um emprego, mas vai deixar em segundo plano, certo? Só que tu vê cada vez menos dessas mulheres, por mais que agora na quinta onda feminista estejam surgindo algumas, né? Dando uma de camaleão, porque
elas querem subsídio ali do homem para poder se empoderar. Mas enfim, essas mulheres, não só da geração atual, mas dos últimos aí 50 anos, elas não querem abrir mão de jeito nenhum da carreira e dos estudos delas, porque elas acham que se elas não tiverem como se manter e tiverem que depender só do marido, o marido vai automaticamente abusar dela, certo? E em muitos casos até elas preferem depender do Estado do que depender de um marido, de um companheiro, que é o cara que ama ela, né? É o cara que escolheu ela, ele escolheu o cara. Mas enfim, novamente, é o mesmo argumento, é o argumento de que se a mulher não tiver a mesma quantidade de poder que o homem, ou mais poder que o homem, né? Se o homem tiver acima, tiver mais poder que a mulher, ele automaticamente vai abusar dela. Ele automaticamente vai escravizar todas as mulheres, o que a gente vê que historicamente não aconteceu. E agora, por que as mulheres elas pensam dessa forma? E ou também por que é tão fácil de disseminar para elas esse discurso e fazer com que elas absorvam esse discurso? Porque basicamente a dinâmica que ocorre nesse caso é a seguinte: é meio que um reflexo. As mulheres refletem nos homens o que elas acham que os homens iriam fazer, só que na verdade é o que elas iriam fazer. Eu vou explicar um pouquinho. Essa questão do igualitarianismo, por que tem tanto homem que é extremamente frustrado com mulher atualmente e não aceita a Red Pill de jeito nenhum? Porque o cara é filho do feminismo, foi criado aí depois da segunda onda feminista, tomou a papinha do igualitarianismo até não dar mais, até ter overdose, e daí o homem, ao invés de olhar para a mulher como ela realmente é e analisar o comportamento dela e se adaptar de acordo, ele tem aquela imagem do igualitarianismo que não, a mulher é tão capaz quanto o homem, ela é tão responsável quanto o homem, e eu vou ter com ela um relacionamento de igual para igual. Ele se frustra porque a mulher não consegue satisfazer essa expectativa idealizada que ele tem. A mulher se frustra porque ela, no final das contas, ela quer um companheiro que esteja acima dela, de quem ela possa se tornar dependente, mesmo que seja dependente parcial. A mulher, ela quer um cara acima dela que torne a vida dela um pouco mais fácil, mais confortável. Então veja bem, aí é o homem achando que a mulher está no mesmo nível que ele, porque é o homem da geração atual, né, filho do feminismo, que está refletindo essa imagem na mulher, sendo que a mulher não é bem assim. E agora vamos rebobinar. Por que as mulheres elas têm essa ideia de que se o homem tiver mais poder do que elas, ele automaticamente vai começar a oprimir todas as mulheres? Novamente, vendo que historicamente isso não aconteceu. As mulheres não tinham os mesmos poderes e os mesmos direitos que os homens, porém elas eram e sempre foram uma classe protegida, certo? Mesmo que elas não tivessem direitos políticos, elas tinham privilégios, elas tinham proteções. Mas vamos lá. Por que as mulheres elas acham que se elas não tiverem a mesma quantidade de poder que os homens ou mais poder que eles, elas acham que os homens vão simplesmente começar a oprimir elas? Porque elas estão refletindo. Elas estão refletindo nos homens o que elas fariam com os homens se elas tivessem mais poder do que eles. E notem que eu usei o termo fariam, porque esse seria o argumento de uns 70 anos atrás, antes da segunda onda feminista. Então vamos trocar o fariam pelo que elas fazem. Porque se tu pegar agora 2019, depois de aí 60, 70 anos desde que teve a segunda onda feminista, as mulheres, para todos os efeitos, elas são a maioria do eleitorado e elas possuem mais direitos que os homens. E o que as mulheres estão fazendo com os homens nos países da sociedade ocidental? Reflitam aí. Elas estão ou não estão oprimindo os homens e transformando eles em cidadãos de segunda categoria? Que nem o Rolo Tomassi fala, né? Elas dividem os homens entre os reprodutores e os bois de carga. A gente pode desenvolver um pouquinho da regra 80-20 aí, mas veja bem, por que elas acham automaticamente que se elas não tiverem poder, mesma quantidade de poder que o homem ou mais poder que o homem, eles vão oprimir elas? Porque isso é o que elas fariam, e é isso que elas acabam fazendo quando elas são empoderadas. E agora eu vou deixar um dever de casa nesse vídeo, para darem uma pesquisada não só em outras espécies, não só em mamíferos, mas em
outras classes, outras famílias aí de animais, o que acontece nessas sociedades quando a mulher é mais poderosa do que o homem? Lógico, a gente está falando de animais, a gente está falando fisicamente, a gente está falando de dimorfismo sexual. Então veja bem, quando tem espécies em que o macho ele é maior, ele é mais forte, lógico, vai ter aquele o alfa reprodutor, só que existe uma certa proteção, existe uma certa provisão, existe uma responsabilidade. Eles não saem automaticamente oprimindo e detonando com todas as fêmeas. Agora notem o que acontece quando tu tem uma outra espécie aí, animal, na qual o dimorfismo sexual beneficia a fêmea, no qual a fêmea ela é mais forte e maior que o macho. Faz a pesquisa a respeito disso e vocês vão ver algumas coisas bem interessantes. Vai pegar um pouco ali dos bonobos, que seriam uma classe, uma espécie na qual o macho e a fêmea têm o mesmo tamanho, a mesma força, e as fêmeas dominam os machos, chegando até a castrar alguns na infância quando elas acham que eles dão muita dor de cabeça. Vamos pegar, por exemplo, a sociedade das hienas também, como é que é, e pega até a dos insetos. Se vocês começarem a pesquisar dos insetos, quando for ver as situações na qual o dimorfismo sexual, a fêmea é maior e mais forte que o macho, aí é que vocês vão ver descartabilidade masculina extrema. Então, concluindo o vídeo, por que é tão fácil de disseminar esse discurso de que se os homens tiverem poder eles vão oprimir e dominar e abusar as mulheres? E por que as mulheres absorvem esse discurso tão facilmente? E ele é utilizado para manipular religiões, é utilizado para manipular a política, é utilizado para manipular a cultura. Por quê? Porque as mulheres elas estão refletindo nos homens o que elas fariam, o que elas fazem com os homens quando elas chegam no mesmo nível de poder do que eles, ou num nível de poder acima até do que eles. Eu não vou lembrar qual é o cara lá da Roma de 2000 anos atrás, eu acho que é Cato the Elder, né? Cato o Ancião, que tem uma citação bem famosa que ele... eu não vou lembrar exatamente ela, mas de forma resumida era meio que o seguinte, que se tu acha que elevar a mulher ao mesmo nível que o homem, empoderar ela, vai tornar a vida do homem mais fácil, muito pelo contrário. O que ele falava era que se tu tornar a mulher no mesmo nível que o homem, ou acima do homem, aí mesmo é que a mulherada vai se tornar insuportável. E isso remete ao tema que a gente já discutiu algumas vezes aqui no canal, das mulheres tóxicas. E isso é um discurso também que eu tô vendo bastante em alguns canais da Manosphere do exterior, ali da gringa, que é basicamente isso. Quanto mais tu empodera as mulheres, elas se tornam mais ariscas e elas se tornam mais infelizes. O negócio é realmente um paradoxo. O miserável é um gênio! Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e também pelo YouTube, tá? Se vocês precisarem entrar em contato comigo, pode usar o direct do Instagram ou mesmo o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, ok? Na questão do YouTube, não se esqueça de entrar lá, deixar seu like, ativar o sininho, certificar que está inscrito. Se não tiver, por favor, garanta sua inscrição. Isso é uma forma gratuita de você ajudar o conteúdo também e de fazer com que a plataforma entenda que isso tem relevância, tá bom? Para a gente poder levar a mensagem para frente. E também, na questão do Spotify, não se esqueça de seguir, de avaliar a gente lá no ranking de estrelas do podcast do Spotify e também ativar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, seja no YouTube ou no Spotify, ok? É isso, um abraço e até a próxima.